Amém. Boa noite, queridos. Que alegria termos uma casa cheia no meio de julho. Glória a Deus por isso. Eu não sei se é porque faltou dinheiro para sair de férias, ou se você está trabalhando bastante e você ficou, ou se você ainda que de férias veio para o culto. Glória a Deus. Não sei qual é o contexto em que você está, mas eu estou muito feliz de vê-lo aqui nessa noite. E que louvor abençoado nós tivemos, né? Vontade de sair voando para o céu e se encontrar com Deus, abraçar com Ele. E é o que a gente faz muitas das vezes, né? Eu sempre digo e gosto de dizer que você tem liberdade de se manifestar em louvor e adoração nesta casa. Seja sempre livre para louvar e adorar a Ele da melhor forma possível que você encontrar no seu entendimento e na sua capacidade, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala para a gente adorá-lo em corpo e alma e espírito, né? Em espírito e em verdade, mas também corpo, alma e espírito. Então eu creio que essa liberdade que nós devemos encontrar no corpo, nós devemos desfrutar dela entre os irmãos. Antes de nós irmos para a mensagem, eu não sabia que esse mês era o mês de aniversário de pastores, né? Porque nunca vi tanto pastor fazer aniversário no mesmo mês. E hoje quem está fazendo aniversário é a pastora Leandra. Então, gostaria de chamá-la aqui para a gente orar por ela. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana aqui no nosso meio? Que gostaria de receber uma oração aqui? Não? Sim? Não? Amém. Estenda suas mãos para cá então, vamos orar pela pastora Leandra, uma pastora aqui nessa casa que tem feito grandes coisas no nosso meio. Pai, obrigado pela vida da pastora Leandra, obrigado, Senhor Deus, pela paciência que ela tem, Senhor, com o marido dela. Obrigado, Senhor Deus, pelo amor que ela emana, Senhor Deus, em cada coração aqui. Obrigado pela graça que o Senhor tem distribuído por meio da vida dela. Nós somos gratos a Ti pela vida dela. Abençoamos ela e pedimos pelas Tuas bênçãos, Senhor, sobre o coração dela, sobre a vida dela. Que este ano seja um ano, até aqui, o melhor ano da vida dela, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Amados, nós estamos em uma série chamada Igreja Ideal. Esta série ela fala a respeito das igrejas da Ásia Menor, no livro de Apocalipse. E nós então estamos no terceiro domingo falando sobre estas igrejas, né? Nós começamos com a igreja de Éfeso. Nós ali entendemos a respeito de uma desaprovação de Jesus dentre tantas coisas que nós ali lemos e aprendemos. Mas vimos ali muito forte a desaprovação de Jesus com relação ao abandono do primeiro amor. E fomos entendendo lá por meio de Atos capítulo 20, a respeito de algumas coisas que quando Paulo vai falar aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele traz então ali alguns valores, alguns princípios fundamentais que não podem e não devem ser abandonados na sua igreja. E ali aprendemos a respeito disso. Domingo passado nós fomos à igreja de Esmirna e ali, né, amados, fomos todos para a prensa. Alguém chegou para mim hoje aqui no começo do culto, falou: pastor, eu não pude estar aqui domingo passado, vim ouvindo no carro e parece que não tem mais nada para ser prensado, de tanto que eu fui prensado. E eu falei, sempre tem alguma coisa, né? É verdade, sempre tem alguma coisa para o Espírito Santo vir e dar aquela prensadinha gostosa, né, no nosso coração e ir nos moldando, nos transformando, fazendo segundo a vontade dele e não a nossa. E nós estamos aqui hoje então para falarmos a respeito da igreja de Pérgamo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler do versículo 12 ao 17. Então, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, vamos ler juntos, honrando a palavra de Deus. Se você não puder ficar de pé, não tem problema. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17, está escrito assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve:
Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós nos curvamos mediante a Tua vontade, nos curvamos mediante a Tua palavra, capaz de nos moldar, apontar os erros, os acertos e nos conduzir, Senhor, a pastos verdejantes, a lugar onde águas tranquilas nos aguardam, a lugar onde, Senhor, nada deste mundo pode nos tirar a paz, essa paz que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e o coração, Senhor. É nesta palavra que é o firme fundamento, que é a esperança, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, é neste lugar de esconderijo que nos encontramos nessa noite. É nesse lugar de segurança, de que Tu estás no controle, ainda que estejamos precisando de ajustes, ainda que estejamos precisando de consertos, a Tua palavra vem para nos moldar e trazer o nosso bálsamo. Nós lhe pedimos para que essa noite seja assim mais uma vez. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez em nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Ao anjo da igreja, amados, chamado pastoral, é um desafio. Quero honrar os pais da pastora Leandra que estão aqui também, pastores, né? É um desafio. É um desafio, pois imagine comigo ter que ensinar o inexplicável. Ter que aconselhar sempre o caminho mais duro e mais difícil. Ter que tomar a coragem, a atitude de sentar com alguém que você ama, olhar nos olhos com graça e dizer, muitas das vezes, você está errado. Eu não sei se você já passou ou pensou por esse prisma, mas eu quero que você pense comigo neste começo de mensagem. Que desafio é? Que batalha é? Se preparar, estudar, orar, clamar, jejuar, entregar a própria vida para ter que dizer aos outros, na maior parte das vezes, que eles estão errados. É um grande desafio. Mas graças a Deus, não somos nós, pastores, que devemos convencer, pois é o Espírito que convence. Graças a Deus, ainda assim, a parte mais difícil fica com Ele. A parte mais dura fica com Ele. Ou melhor, a parte praticamente impossível fica com Ele. E é por meio da palavra de Deus que eu e você, então, vamos nos adentrando e vamos conhecendo. E nessa terceira igreja, então, em Pérgamo,
escreve, Cristo sopra nos ouvidos de João. 2 pontos. Então estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Pensa num lugar legal de morar. Onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome. Ou seja, ainda que Satanás tenha o seu trono neste lugar, vocês, igreja de Pérgamo, conservam o meu nome e não negam a minha fé. Aleluia. Ainda que as circunstâncias sejam as piores, ainda que as perseguições venham, ainda que as dificuldades apareçam, ainda que a cidade seja difamada, é possível conservarmos o nome de Cristo e não negarmos a fé dele. Ainda nos dias de Antipas, aqui ele fala de um filho, minha testemunha, meu fiel, um filho amado, um filho obediente, no qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui nós temos mais um homem que foi morto por causa do nome de Jesus, em um lugar onde Satanás habita. E por que é que esta cidade de Pérgamo tem esta conotação de ser a cidade de Satanás? Muito forte isso. Imagine só, você ser conhecido como aquele da cidade do Satanás. Coisa mais dura. Eu, amados, não sei o que eu faria se Jesus não falasse para mim, fica, eu estaria fazendo as malas já para me mudar daquele lugar, nem que fosse para a cidade do lado. Mas aqui nós precisamos entender um contexto. Mais ou menos por volta dos anos 50 antes de Cristo, Roma se levanta, então já estava se levantando como um grande exército, como uma grande força de domínio. E eles estavam passando por um processo de transição de república para principado. Ou seja, ao invés de ter um governante, agora estava sendo estabelecido um príncipe, um reinado. E neste reinado, nós temos um homem chamado Augusto de Roma, que começa então a definir não somente regras de governo, mas regras de moralidade. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Quero que você acompanhe comigo aí um pouquinho, parece a aula do carisma, mas preciso trazer um pano de fundo para chegar onde o Espírito precisa chegar nessa noite. E nesse momento, então, nós vemos Augusto, um pouco antes de Jesus, ou durante o caminho ali, logo no nascimento de Cristo, começa então a se envolver não somente num governo mais territorial, mas agora também trazendo a moralidade, trazendo princípios e fundamentos, até que esse próprio Augusto estabelece cerimônias religiosas, decretos de Roma, onde ele começa então a estabelecer onde havia domínio de Roma, e Pérgamo era uma dessas cidades, como toda a Ásia Menor. Não somente agora decretos morais, mas cerimônias religiosas a uma entidade celestial, o próprio Augusto. Um homem que deixou de ser governante para se tornar um Deus. Você conhece uma história parecida com essa nas regiões celestiais? O próprio Satanás. É por isso que Jesus se refere ao templo romano naquela cidade como trono de Satanás. Porque toda vez que alguém trilha o caminho da autoexaltação, constrói um trono de Satanás. E essa é o primeiro repúdio, é a primeira coisa que Jesus vem falar a respeito desta igreja, desta região. Uma região que tinha que lidar com o amor de si mesmo, com o amor humano, com aquele que se exaltou ao ponto de se achar o próprio Deus.
Pastor, o que isso tem a ver conosco hoje aqui? Tem a ver, minha amada igreja, que todas as vezes que nós decidimos fazer aquilo que nós achamos certo, todas as vezes que nós decidimos viver da nossa maneira, todas as vezes que nós queremos enlatar o certo e o errado naquilo que nós julgamos por nós mesmos, nós estamos construindo um caminho, assim como Satanás, assim como Augusto construiu. Atenção, cuidado com os desejos do seu coração e principalmente com as definições no seu pensamento daquilo que é certo ou errado. Porque a partir do momento em que eu falo o que é certo, o que a Bíblia diz que é errado, eu estou construindo um trono de Satanás. A partir do momento em que eu digo o que é errado, o que a Bíblia diz que é certo, eu estou construindo um caminho individual, unilateral, que me levará ao mesmo fim que Satanás teve. Veja lá em Isaías capítulo 14, onde descreve este erro, esta falha de Satanás. Isaías 14, 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, olha só aqui o erro, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele dizia no seu coração, o que temos dito no nosso coração? Onde temos nos colocado no nosso coração, nos nossos pensamentos? Igreja do meu coração, cuidado. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com aquilo que você aprova e você desaprova por conta própria. Cuidado com aquilo que você acha por meio dos teus achismos, que é certo e o que é errado. Deixa eu dizer algo a você com todo o meu coração. Quando eu e você aceitamos a Jesus como Senhor, Ele deve se tornar o Senhor. E dizer que Ele é Senhor é dizer que nós somos servos. E o servo faz o quê? O que o seu Senhor o pede que faça. Cuidado. O segundo momento desse texto é no versículo 14, onde há algo que Jesus não agora está falando da cidade de Pérgamo, mas Ele está falando de algo que está ocorrendo dentro da igreja. E Ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Agora aqui eu acho muito interessante, porque diferente de Éfeso, quando ele aponta e ele acusa a igreja como um todo, ele está aqui agora discernindo alguns dentro da igreja. Ele está dizendo: tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam, não são todos que sustentam, mas tem os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Amados, Balaão era um profeta negociante. Se você com mais tempo quiser ler a respeito dele em Números do capítulo 22 ao capítulo 25, durante essa semana, leia. Tenho certeza que o Espírito vai falar ao teu coração. Mas ele é chamado por Balaque para amaldiçoar ao povo hebreu. E neste momento em que ele então tenta discernir do Senhor, o Senhor imediatamente diz a ele: não irás com eles, Números 22, 12, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado, ponto, disse o Senhor.
Mas ainda que Deus diz isso a Balaão, ainda que este profeta ouve a voz clara do Senhor, em meio a concessões de Balaque tentar voltar para continuar instigando a Balaão a ir lá e amaldiçoar o povo hebreu, Balaão vai abrindo concessões. Balaão vai buscando ouvir ao Senhor de novo, e de novo, e de novo. E então Deus vai permitindo com que o coração deste profeta vá aparecendo, para que eu e você possamos identificar e ver o fim de um profeta ou de alguém que ouve a voz de Deus e desconsidera e negocia com a voz dele. E é dessa vez, é desse jeito, que nós vemos então um profeta, um homem de Deus, que começa a fazer concessões da verdade. Sabe quando eu e você podemos fazer isso? Quando nós começamos, ainda que a aprender a palavra de Deus, ainda que a discernir o certo do errado, nós começamos a negociar nesse processo. E dizemos assim para nós mesmos: mas não precisa ser tão radical assim. Mas não é bem assim. Mas puxa vida, né, perto do que eu estava, eu já estou bem melhor. E nós vamos então negociando, né? E aí, poxa vida, quantas pessoas já não me procuraram para buscar um conselho e dizem: pastor, eu estou em um dilema, eu vou fazer isso e isso, mas isso que eu vou fazer, pastor, eu acho que não está bem certo, não é bem assim. O que o pastor acha? Parece até loucura, né? Mas muitas pessoas me procuram dessa forma. Muitas pessoas tentam negociar aquilo que é inegociável. Muitas pessoas tentam modificar aquilo que não deve ser modificado. E nós precisamos entender, amados, que o mundo jaz do maligno e o mundo está posto para colocar a fé em decomposição. Esses dias atrás eu assisti um filme antigo com a minha esposa, e o filme era a história de um casal, de dois casais que estavam casados e eles tinham problemas de relacionamento. E o filme ele fez questão de pintar um dos cônjuges de um casal como um malvado e o outro cônjuge do outro casal como um outro malvado. E o filme ele vai se desenrolando e ao longo do filme desses dois casais, eles se conhecem. Os bonzinhos dos dois casais, eles se conhecem. E eles começam então a gerar intimidade. E ao longo do filme você vai gostando deles, porque eles são pessoas do bem. E você vai se vendendo na ideia de que aqueles outros dois são pessoas do mal. E daqui a pouco o filme faz com que estes dois casais se separem. Preste atenção no que eu estou te dizendo, porque isso acontece todos os dias. Esses dois casais se separam, os dois bonzinhos dos casais diferentes se unem e decidem fazer o quê? Uma nova família. E no final você é ludibriado para aplaudir e dizer: ainda bem que isso aconteceu. E eu te pergunto, o que a palavra diz a respeito disso? Eu acabei o filme, eu virei para minha esposa e falei: parece que eu acabei de participar de um culto a Satanás. Porque é uma decomposição da fé. É uma decomposição de valores imutáveis, inegociáveis. E o mundo que está deste jeito, e o diabo que vem para roubar, matar e destruir, igreja amada, quer fazer isso com a nossa cabeça. E Jesus está dizendo: olha, esta doutrina de Balaão, esta doutrina de negociar as coisas inegociáveis estão no nosso meio. Isso precisa ser extirpado de nós.
Nós precisamos nos apegar à boa e velha doutrina da palavra de Deus. Tem algum crente aqui nessa noite? Nós precisamos nos apegar àquilo, amados, que é sólido, que é bíblico, que é verdadeiro, ainda que tenha sofrimento envolvido. Porque é por meio de cumprir a palavra de Deus que eu e você conhecemos o nosso Salvador, dissemos sim a Ele e estamos em direção ao céu. Não faça concessões com a verdade. 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos para a sobriedade. Igreja, sejamos sóbrios. Como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Tornemo-nos para a sobriedade da palavra de Deus. Pastor, mas está antiquado ser certinho. Pastor, está antiquado permanecer em um casamento que não está dando certo. Pastor, está antiquado se guardar sexualmente para o casamento. Pastor, está antiquado ser certinho com as finanças. Pastor, está antiquado ir lá e repor aquilo que tomou-se. Sede fiel, sede sóbrio com a palavra de Deus. Permaneça na verdadeira palavra que nos liberta, para que o Cristo seja efetivamente glorificado pela nossa vida, fora dessas quatro paredes. É fora dessas quatro paredes que o nome dele precisa ser preservado, exaltado e purificado de todo mal. Por que eu digo purificado? Porque o que nós mais encontramos é crente picareta por aí. O que nós mais encontramos é crente corrupto. O que nós mais encontramos. Amados, 20% dessa cidade é evangélica. Qual é a relevância de fato que isso está trazendo fora das quatro paredes das igrejas? Sejamos fiéis, sóbrios com aquilo que o Senhor pede para que sejamos, em nome de Jesus. A decomposição corrompe os bons costumes. E hoje se preocupa mais com o bem-estar do que com os valores bíblicos. E eu digo a você, por favor, se preocupe com os valores bíblicos mais do que com o teu bem-estar. Porque viver é e morrer é. Aonde está o nosso lucro? Vivamos Cristo. No versículo 15, então, continuando, a palavra diz: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E amados, a doutrina dos nicolaítas é uma das poucas coisas da palavra de Deus que não traz explicação, não tem registro histórico, não se sabe exatamente o que essa doutrina ensinava, a não ser que era algo que estava fora dos princípios da palavra de Deus. Ou seja, Cristo está aqui trazendo para nós algumas advertências de algumas doutrinas que fogem à doutrina correta que é de Cristo Jesus. E quando eu digo para nós doutrina, eu preciso esclarecer que não é a doutrina que se diz popularmente no sentido de usos e costumes, mas a doutrina dizendo respeito ao verdadeiro ensinamento do Evangelho. Sabe por quê? Porque muitos dizem: eu creio em Cristo. Não é verdade? Se nós sairmos na rua aqui hoje e perguntarmos para 100 pessoas: você é um cristão? A maioria vai dizer: eu sou. Você acredita em Jesus? A maioria vai dizer: eu acredito.
Agora, que Cristo é esse que se acredita? Se nós começarmos a perguntar o que é Cristo, ou quem é Cristo, ou como é Cristo, nós descobriremos que existem Cristos e cada um tem o seu. Isso são doutrinas que fogem da palavra de Deus. Quando eu e você falamos que Cristo é assim ou assado e não tem nada a ver com o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe como eu e você nos achegamos ao verdadeiro Cristo? Por meio do Evangelho. Ou seja, Cristo está dizendo para nós nessa noite, por meio da igreja de Pérgamo, se apegue ao Evangelho. Leia, conheça, desfrute, descubra as verdades de Cristo. E quem é este Cristo que te salva de você mesmo e do lago de fogo e enxofre? Quando eu e você nos inclinamos a conhecer o Cristo da palavra de Deus, nós temos o privilégio de desconstruir os Cristos do nosso coração e construir o verdadeiro Cristo. O Cristo, ele deve ser revelado pela palavra. E preste atenção, esta igreja tem algo muito peculiar com relação às Escrituras e à palavra de Deus, porque Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada? É a palavra. Por que esta cidade se chama Pérgamo? Porque foi lá que se inventaram e produzia-se os pergaminhos. É uma cidade que estava em terreno vulcânico e não se podia plantar nada ali. Então eles criavam ovelhas e daquelas ovelhas, da pele daquelas ovelhas, eles faziam os pergaminhos onde as coisas eram escritas. E naquele lugar então Cristo se apresenta como o Cristo da palavra, o Cristo do Evangelho, o Cristo da Bíblia, amada igreja. E não há uma estação mais relevante, mais importante para se falar do conhecer as Escrituras, senão a que eu e você vivemos. Eu estava no conselho de pastores ontem, trazendo uma mensagem para os pastores nessa cidade. E compartilhei o meu coração com eles em relação de como estamos vivendo uma estação onde frases de impacto são mais relevantes e mais valorizadas do que versículos bíblicos. Eu sou da época que adesivo de igreja, ele era azul com um versículo escrito em branco no carro, desse tamanho. E o irmão não tinha vergonha de botar no vidro traseiro, não. Sabe, amados? É tempo de nós nos voltarmos à palavra de Deus. É tempo de nós nos deliciarmos com os tesouros escondidos aqui dentro. É tempo de nós conhecermos não porque tem alguém falando para nós somente, mas porque nós estamos lendo e confrontando aquilo que está sendo ensinado. É tempo de nós conhecermos o Cristo da Bíblia. É tempo de nós conhecermos o Deus da Bíblia. É tempo de nós conhecermos o cristianismo da Bíblia. É tempo de nós conhecermos a nossa conduta ética e moral na Bíblia. Não é pela tradição somente, não é por aquilo que ouvimos falar ou que meia dúzia estão fazendo e eu faço igual, mas é porque eu vou descobrindo o modo que agrada ao Senhor de viver todos os dias, um dia após o outro, na leitura do meu devocional e na minha entrega a compreender, meditar na palavra de Deus dia e noite. Tem algum crente aqui nessa casa? Oh Deus! É tempo de nós nos rendermos à vontade de Deus. E render-se à vontade de Deus não é por um meio como Augusto quis um dia em Roma, de forma ditadora, de forma de estabelecer, como um ditador ou um pastor que vem aqui e impõe algo a vocês. Não, eu estou aqui como irmão mais velho para apontar o caminho, para você trilhar o teu caminho.
Eu estou aqui como irmão mais velho para dizer a você: ei, leia a palavra de Deus e deixe o Espírito te moldar de dentro para fora. Eu estou aqui para dizer para você, assim como Cristo estava na igreja de Pérgamo: ei, foca naquilo que está certo e deixa essas doutrinas todas de lado. Saiba discernir o certo do errado por meio dos meus ensinamentos, diz Jesus para a sua igreja. Será que se eu viesse aqui e ensinasse algo bem errado, você diria amém? Ou você pensaria consigo: poxa, a Bíblia que eu conheço não fala isso. Esteja alerta, esteja sóbrio, esteja consciente, esteja aprendendo mais e mais das coisas do Senhor, igreja amada, para que Cristo seja verdadeiramente revelado para cada um de nós. Verdadeiramente revelado para cada um de nós. Veja, o ideal de um cristão, Salmo 149, versículo 4: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e na sua mão a espada de 2 gumes. Deixe a sua Bíblia ficar vintage, gasta pelas tuas mãos, pelas manhãs, pelos teus grifos, por aquilo que você vai estudando, por aquilo que você vai escrevendo, pelas tuas lágrimas que vão manchando as tintas e vão gerando vida por meio desse livro, que é a própria vida para mim e para você. Esta é a vida que o Senhor oferece para nós. Gastemos a nossa vida ao nos inclinarmos para conhecermos a verdade que nos liberta diariamente. Esse é o coração do Cristo para a sua igreja, para ataviá-la de dentro para fora, não por regras, não por leis, não por religiosidade, não por normas, não por doutrinas que engessam, mas por uma transformação genuína, relevante, valiosa, que te impacta de dentro para fora e impacta todos aqueles que estão ao teu redor. É quando você deixa de ser aquele religioso para ser o quebrantado que Jesus tanto espera que você seja. É nessa presença maravilhosa do Senhor que nós devemos nos entregar. Esteja alerta. Portanto, versículo 16: arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou eu e você nos inclinamos a conhecermos as maravilhas dessa espada, ou o próprio Cristo usará essa mesma espada contra nós. Ou eu e você nos maravilhamos a conhecer esta espada, ou o próprio Cristo usará essa espada contra nós. A mesma forma em que ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, é a mesma forma em que ele diz: se não venho a ti sem demora, e contra eles, aqueles que se dobram às outras doutrinas, aqueles que se inclinam a fazer os desejos que não são os meus, eu lutarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, igreja do meu coração, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao refúgio nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo, ouça. Se dobre a esta verdade, se incline a esta verdade, ouça em espírito, alma e corpo, ouça de uma forma que constranja, ouça de um jeito que gera arrependimento, ouça de uma forma genuína e verdadeira, para que o Senhor possa então trabalhar em cada coração aqui nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir,
Quem aqui nesta noite tem ouvidos para ouvir? A estes, ao vencedor, ao que vencer, ao que chegar, cumprir o bom combate, combater a carreira, guardar a fé, a estes eu darei o maná escondido. A estes eu darei o alimento verdadeiro que vem do céu, o pão da vida, o pão do céu. A estes que ouvem, a estes eu darei. Dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Eu fui atrás dessa pedrinha branca. Que raio de pedrinha branca é essa? Pedrinha branca, amados, era usado pelo contexto romano no corpo de jurados. Quando aquele corpo de jurados estava ali para dar o veredito àquela acusação, para que o juiz pudesse então discernir se aquela pessoa era culpada ou inocente, quando aquele corpo de jurados colocava a pedra branca, dizia: este é inocente. Quando era uma pedra preta, ele dizia: este é culpado. E Jesus está dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, lhe considerarei inocente pelo sangue do Filho vertido na cruz, porque ele ouviu a verdade. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele ouviu a verdade, ele se rendeu à verdade, ele se prostrou à verdade. E sabe o que aconteceu? O seu nome mudou. Sabe por que mudou? Está escrito aqui, um novo nome. Porque quando o nosso nome, que representa o nosso destino, é dado pelo Senhor, é porque o nosso destino é na presença dele. E quando nos rendemos a ele, o nosso destino muda. E o nosso nome, portanto, também muda. Teu nome não é mais condenado. Teu nome não é mais morte. Teu nome não é mais miséria. Teu nome não é mais falta de discernimento. Teu nome não é mais perdido. O teu nome é encontrado. O teu nome é salvo. O teu nome é filho. O teu nome é acolhido. O teu nome é recebido. O teu nome é amado. Porque Ele te ama. Ele cumpriu o propósito sobre as nossas vidas. Ele nos resgatou. Ele nos fez livres. E Ele nos deu o privilégio de vivermos na sua presença. É na presença dele, igreja amada. É no atavio da noiva. É no rasgar de tudo aquilo que é podre, fedido, de imoral, de calúnia, de sujeira, diariamente. No limpar-nos na presença do Senhor, é que vamos sendo encontrados cada vez mais prontos para a volta de Cristo. E quando Cristo voltar, a noiva estará pronta. Quando Cristo voltar, a noiva estará pronta. Então deixa eu dizer a você algo: apronte-se, meu irmão. Apronte-se, minha irmã. Se dispa daquilo que está te gastando para as coisas desse mundo e se renda aos pés do teu Salvador. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, se entregue para o teu Deus. Levante a sua voz. Oh Senhor, somos gratos a Ti pela vida abundante que o Senhor propõe para nós todos os dias. Somos gratos a Ti pela salvação que um dia o Senhor nos tiraste do lamaçal. Nos tiraste, Senhor Deus, de um futuro, Senhor, nada promissor, de morte, de miséria. E o Senhor nos trouxeste para a vida abundante, Senhor Deus. E, Senhor, é por isso que nesta noite nós queremos nos despir de todo tipo de falsas doutrinas, de todo tipo de atraso, Senhor Deus, para conhecermos mais e mais a Tua presença, para vivermos na intensidade da verdade que nos liberta todos os dias.
Nos livra, Senhor Deus, de todo o amor a nós mesmos, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Deus, de uma fé em decomposição, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Deus, em nome de Jesus, dos cristos com C minúsculo, falsos que nós criamos na nossa mente. Mas permita-nos conhecer a Ti mais e mais todos os dias, para que, Senhor, ao chegarmos no final da nossa carreira, ao chegarmos no final da nossa corrida, Senhor Deus, encontraremos-nos contigo, Senhor Deus, um novo nome, uma pedra branca, Senhor Deus, livre, Senhor, para Te louvar e para Te adorar, e desfrutaremos do maná escondido, que és Tu, o pão vivo, o pão que desceu do céu. Louvado seja o Teu nome, adorado seja o Teu nome. Tem alguém aqui para aplaudir e adorar o Senhor Todo-Poderoso? Adorado seja o Teu nome, adorado seja o Teu nome. Adora Ele, levante a sua voz, cante